Então, o veículo do melhor caminho. Qual é o veículo do melhor caminho? Olha só, você aprendeu a criar essa atmosfera de bondade. Agora nós vamos criar o veículo que é o veículo certo que vai te levar aos teus sonhos e prioridades, tá? Os teus sonhos são uma prioridade. Viu que a gente fez um processo de autoanálise, um processo de libertação, um processo de desbloqueio para você operar numa faixa de equilíbrio com a frequência do bem para poder atingir seus resultados mais rápidos? Agora você está liberado, certo? Você definiu quais são os seus sonhos e prioridades. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. O veículo que vai te levar não é o mais importante, ele é só um veículo. É um trabalho, é uma ação. O que é mais importante é você se sentir melhor com a prosperidade que você quer. Que é prosperidade para você? Isso que você vai escrever. Agora é o momento de escolher o veículo que vai te levar até as prioridades. Não são aqueles que a gente acha na maioria das vezes. Nós vamos ter a intuição agora e perceber as melhores oportunidades que vão nos levar para onde a gente quer. Então é nessa vibe de prazer que você está agora que vai receber essas melhores intuições para mudar. Você vai entrar em sintonia dessa frequência com os teus sonhos e realização deles. É como entrar em uma correnteza, em um rio que vai te levar muito mais rápido para os teus sonhos. Então, é normal que nesse momento aqui, e aqui eu tô aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e dizer que esquece isso. Você não sabe, não nasceu sabendo tudo e não sabe como que vai acontecer esse melhor caminho, tá? O melhor ainda está por vir e eu não sei na minha vida qual é o caminho tomar. Isso vai acontecendo, vai se encaixando, mas eu não preciso saber qual é o veículo que vai me levar para a melhor oportunidade, para a minha melhor próxima oportunidade. Mas ele vai acontecer, mas eu não preciso saber o caminho. Se é por A, B, C e D. Então, por isso que você não deve se preocupar, porque isso vai operar numa frequência ruim e vai te deixar apreensivo e não vai fazer acontecer. Você vai semear, vai brotar e você vai matar. Então, é assim que você deve viver, né, nesse ambiente. Se você forçar algo, vai quebrar e não vai funcionar. Então, se você focar em uma coisa achando que é certo, você vai estar atrapalhando o processo. Você vai estar deixando de aproveitar o melhor. Então, é nessa etapa que vai te ajudar a identificar o melhor caminho, mesmo que esteja perdido, profissionalmente infeliz em seu trabalho ou não tenha nenhuma ideia. Vai começar a ter as intuições certas. Aqui você liga o radar para levar para os melhores sonhos, o melhor caminho para te levar o melhor sonho. Então você vai escrever, vai fazer um desenho agora, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma dinâmica. Você vai pegar sua mão, abrir sobre o caderno ou uma folha A4, uma folha grande, em branca, e você vai desenhar a sua mão, tá? Desenhar simplesmente a sua mão. Essa mão, ela significa muito, tá? Qual é a lógica de você desenhar a mão? Tá? É um desenho de criança? Não, não é um desenho de criança. Em primeiro lugar, você vai voltar à sua essência, tá? A mão, ela é muito importante. Você vai colocar a mão sobre o papel e por volta dela você vai circular os seus dedos, tá? Tudo bem. Então você vai desenhar a sua mão. A gente sabe que teve pessoas que passaram por processos ou tem alguma deficiência. Desenhe imaginando a sua mão, tá? O importante é você desenhar a sua mão. Porque isso aqui é um desenho emocional. Porque a mão ela representa muitas coisas da nossa infância, o brincar, e é algo que nos faz agir. Então, a mesma mão que você pegava os brinquedos, a mesma mão que você coloca no arado para trabalhar, a mesma mão de produtividade, é a mesma mão que representa ação na sua vida. Então, isso que representa a mão. Coloque ela no papel, desenhe a mão, e aqui você vai colocar o passo a passo, tá? Então, no número 1, você vai escrever o seu trabalho principal. No meu caso, no passado, qual era? Auxiliar de fábrica, tá? Aí, no número 2, o que que era? Vendia brigadeiro na empresa, né? Eu não vendia, mas poderia ser, né? Ou no número 2 pode ser fazia horas extras, que era o meu caso. Número 3, uma outra fonte de renda. Chegou uma etapa da minha vida que eu vendia seguros. Bota ali, 3, vendia seguros. Né? 4, não faço nada. Aí no 4 você vai colocar uma aspiração, uma intuição que você teve de trabalhar ou uma vontade que você teve de trabalhar e coloca no 4 e coloca no 5, entendeu? Se você tem 5 fontes de renda, coloca uma, duas, três, quatro, 5, cada um dos dedos da mão. O que que você vai fazer? No meu caso, que aconteceu por último, tá? A última vez que eu fiz esse processo, eu escrevi
A implantação da tecnologia, sistemas personalizados, sites, sistemas fiscais, aplicativos, tá? Então foi essa última dinâmica que eu fiz. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz essa dinâmica e quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu comecei a focar forte na implantação da tecnologia, ou seja, eu comecei a trabalhar, eu ia para dentro das empresas, colocava servidores, computadores, redes e o sistema. E isso me voltava um valor muito bom. E aí o que aconteceu? Por voltar um valor muito bom, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a focar nisso. E eu achei que eu ia ter muita prosperidade na minha vida por causa disso. E não foi, isso só foi um meio. E aí agora você vai entender que essa dinâmica, além dela ter uma parte emocional muito forte, ela vai te levar para um outro lado que vai fazer você ter a visão do teu melhor trabalho. Aqui você vai identificar o teu melhor processo. E é esse melhor processo que vai te levar lá para os teus sonhos aonde você decidiu. Então a implantação da tecnologia, eu achei que era isso aqui. Vou ficar rico com isso, tá? Não foi. Aí fiquei desanimado. Então, continuei trabalhando com outra fonte de renda, terceira, quarta e quinta. O importante é você ter 5 fontes de renda, tá? Então eu achei. E aqui está o importante, por que você não deve se apegar? Porque se você se apegar nisso aqui, você vai cair num grande problema. O problema é ficar apegado a algo que não é tão bom assim e você vai estar perdendo o tempo de receber o melhor da vida. E aí o que começou a acontecer? Eu desapeguei, soltei, vi que estava dando legal, mas me consumia muito tempo, muitos problemas, um alto custo de compra de equipamentos. Então eu comecei a focar no sistema personalizado, sites, sistemas fiscais e aplicativos. E o que aconteceu? Aconteceu que eu foquei e começou a dar mais rendimento, e aí eu comecei a dar mais foco aonde nos sistemas fiscais e aplicativos. Por quê? Porque eu recebia no sistema mais básico, em 2 horas, isso eu estou falando do sistema mais básico, tá, pessoal? Em 2 horas, recebia R$ 1.500 com treinamento e instalação. Então, isso em 2 horas recebia esse valor. Então, isso foi a primeira vez que aconteceu comigo que eu recebi 30 dias o valor do meu salário em apenas um dia de trabalho. E aí eu repeti esse processo, porque eu pensei, cara, não adianta isso acontecer uma vez só na minha vida. Comecei a repetir várias vezes e depois recebi múltiplas vezes esse valor. Naquela primeira semana eu repeti e recebi mais no outro dia e já tinha agenda de manhã e de tarde. Recebi 3 vezes, ou seja, 3 meses em apenas uma semana. Então, ali eu já estava com dinheiro suficiente, já peguei o dinheiro, já podia viajar, já podia ter mais tempo com a minha família. Começou a acontecer, o meu sonho começou a se tornar realidade. Cara, você primeiro precisa entender que é um processo e isso começa a melhorar. Agora imagina se eu tivesse apegado lá no meu primeiro passo, implantação da tecnologia. Eu estaria até lá hoje, trancado dentro das empresas, com um valor que não era tão bom assim. Então aqui era um valor muitíssimo menor, mas com um tempo de recebimento muito menor. E depois desse trabalho aqui, eu fiz esse mesmo sistema, ter mais funções e comecei a receber 3.000 por ele, 6.000 por ele, 10.000 por eles. Aí aplicativos que são de 20 mil, 50 mil, 100 mil reais. Então, e recebendo mensalidades. Depois disso, eu comecei a aprender que esses aplicativos e softwares colocavam no ar e ficava recebendo mensalidades. Então, todos os meses recebia, dependendo se eu estivesse trabalhando ou não nesses projetos, só pela empresa estar usando, eles me pagavam uma licença de uso do software. Então, transformou minha vida. Foi aqui que o negócio começou a dar bem, a dar bom, funcionar bem. Então, é um processo. Então, eu achava que era um, mas deu o 4 e o 5, certo? Então, não se apegue ao caminho, não se apegue ao trabalho, não se apegue a nada disso. Se apegue aos seus sonhos, à sua família. Perceba que não importa a sua área, eu era auxiliar de fábrica e depois eu estava trabalhando com tecnologia. Muitas pessoas, colegas, amigos, parentes diziam: Márcio, você não vai ter sucesso, você não vai atingir, você precisa de muito estudo, precisa de doutorado, precisa de tanta coisa. Cara, não tive nada disso aí. Tá? O que aconteceu? Eu fui atrás. O foco que eu dei foi em resolver coisas que muitas empresas não resolviam. Então eu fiquei destacado no mercado, que eu vou mostrar agora. Por mais que as pessoas rirem da sua ideia, é bom você nem contar. Desenhe elas. Invista energia desenhando, escrevendo, participando no seu mundo, no seu quarto. Não conte para quem vai dar risada. Não adianta. Eles só vão rir, mas depois eles vão ver o teu sucesso. Mas você também não vai usar isso para mostrar isso para ninguém, porque é uma energia ruim. Você vai usar isso para o teu bem, para curtir a vida, para viajar, para comprar coisas que te deem conforto, para aproveitar mais, para deixar de sofrer e para aproveitar com a sua família.
Não foca nisso porque isso atrasa o processo. Então, o Márcio ativou a energia primária e teve a ação de entrar no ambiente que gostaria de trabalhar, até perceber uma oportunidade e depois como gostaria de estar. Então, é importante você desenhar o caminho. Então, esse é o processo. Cheio de energia nessa vibe, começou a imaginar, entrou para o ambiente, começou a trabalhar. Depois, eu comecei a me imaginar trabalhando com a minha família em casa, né, ter mais tempo. Comecei a trabalhar em casa com a minha família. Depois, eu comecei a focar, quero trabalhar e receber isso em 2 horas de trabalho. Recebi em 2 horas de trabalho. Depois, eu quero receber em um dia, o que levava 30 dias para receber, em 2 horas executar o trabalho e depois eu quero ficar tranquilo. Ou seja, o meu trabalho está executando automaticamente. E tudo isso aconteceu. Tudo isso veio à realidade. Então, cara, se você não acredita, é porque você está dizendo para você mesmo que não vai dar certo. É você que não acredita. Então, o importante aqui é a experiência de 5 fontes de renda. Assim você aprende onde tem mais produtividade. Olha só o que você aprende executando essa dinâmica aqui. Você vai pegar, vai aprender, você vai perceber que essas pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas têm múltiplas fontes de renda. Foi como aconteceu comigo. Começou com uma renda, 2, 3, hoje eu estou com 9 fontes de renda e eu era auxiliar de fábrica. Então, você vai aprender nesse processo onde está a maior produtividade sua, onde estão as tuas maiores criatividades, as maiores habilidades, e é isso que vai te dar muito mais tempo livre e maiores pagamentos com menor esforço aplicado. E isso é mais importante, galera. Esse é o foco. Focar onde você tenha menos trabalho e muito mais ganho. Menos trabalho e muito mais ganho. Menos trabalho e muito mais ganho. Aqui você vai identificar que você tem algo extraordinário. Você tem algo que as pessoas chamam de dom. E mesmo assim, com esse dom, você vai trabalhar nesse processo e vai melhorar ele e você vai ser reconhecido, você vai ser chamado de autoridade por desempenhar um papel que poucos desempenham. E é isso que vai aumentar a tua motivação pela diminuição da pressão. Quando você tem uma renda só, você fica, cara, não consigo pagar a conta. Aí fica sempre em volta do trabalho, faz hora extra e aquilo não compensa. Sai do teu trabalho e vai fazer um outro trabalho. Você vai ver que vai ganhar 2 fontes de renda e boa. Continua trabalhando, mas não faz hora extra. Pegue e use esse tempo para estudar e usa para trabalhar com uma outra fonte de renda que você vai ver que você vai ter 2 salários. Você vai ter 2 fontes de renda. Então você vai estar mais animado, mais convicto, com mais motivação. Diminui essa pressão de você receber pouco. E aí você vai tirar o foco daqueles problemas que você tinha com parente, com família. Você vai ter, você não, você vai estar muito cansado para isso, porque você vai estar dedicando tempo para focar naquilo que é bom, que te faz crescer. Isso é um processo poderoso. Então, essa intuição vai fazer um imã, vai fazer atrair oportunidades para você, vai te ensinar como ser próspero na prática, como tratar com trabalhos diferentes. Você vai trabalhar com pessoas, você vai criar experiência de ter múltiplas fontes de renda. Isso só vai aumentar, vai te levar muito mais rápido no seu plano A para o seu plano B, onde estão os teus sonhos. Depois que isso fazer parte de você, no primeiro passo, nunca mais você perde, nunca mais diminui minha renda, nunca mais eu tive problemas de não ter oportunidade, de não ter trabalho. Então isso começa a aumentar. Então, você tem que entender que a vida é um ciclo de mais e menos. Quanto mais você tem, mais oportunidades aparecem. Quanto menos você tem, menos oportunidades aparecem. Quando eu estava sem trabalho, sem emprego, as oportunidades fugiam de mim. Quando eu menos tinha dinheiro, o dinheiro fugia de mim. Então é um ciclo, você fica naquele ciclo e não sai nunca. Quando eu comecei a entrar nessa vibe, mais trabalho tive, mais trabalhos e boas oportunidades apareceram. Mais dinheiro eu tive, mais dinheiro e mais oportunidades apareceram. É um ciclo, é um mais de mais e é um menos de menos. Então você tem que entrar para o mais de mais. Então o Walt Disney, ele tinha várias fontes de renda e até dar certo o negócio dele, ele trabalhava no jornal, de editor de jornal e motorista de ambulância antes de ser reconhecido. O importante é criar este ambiente e ter essas experiências testando. Ele sempre estava envolvido com seus projetos. Então, nós precisamos de uma renda para sobreviver, mas também precisamos de algo que vai nos impulsionar e crescer na vida. Identifique o melhor trabalho, você terá mais facilidade na execução. Então, você tem que pegar desses trabalhos que você está fazendo e em um deles você tem uma habilidade melhor. Então, isso vai te dar mais facilidade na execução, mais produtividade, você vai ser reconhecido profissionalmente e que realiza um trabalho de qualidade. E isso vai te trazer muitas indicações, te tornando uma autoridade na área. Então, como encontrar a melhor oportunidade? Então, vou te dar o exemplo aqui de João e Maria.
João era alguém que estava estudando e Maria também. Os dois estavam estudando. Então João e Maria estavam lá na faculdade estudando. Só que a intenção do coração deles era diferente. João veio estudar a faculdade de medicina porque ele viu que ali era uma ótima oportunidade para ele ganhar dinheiro, porque ele queria ganhar mais dinheiro, ele queria ganhar um salário bom. Então ele viu que o médico começava trabalhando na área dele, que ele queria, por 15 mil reais por mês. E para ele era algo acima do normal pela realidade que ele vivia. Só que quando ele começou a trabalhar, ele começou a perceber e ele ficava muito mais tempo em plantão. Então, muitas vezes ele trabalhava no seu plantão, no seu horário normal, mas aí ele tinha que ficar cumprindo o plantão de outro colega porque não tinha ido no trabalho, ou porque tinha muitos atendimentos. Então, ele começou a ficar mais tempo no trabalho. Aí, o que que acontece? Da mesma maneira, ele ficava focado, porque ele sabia que tinha 15 mil reais para receber, mas ele sabia que tinha a possibilidade de chegar a 50 mil reais se ele fosse um especialista. E também outros médicos ganhavam 100 mil reais por mês. Então ele ficou focado nisso. Tá? E aí ele queria. O que aconteceu com o João? O João começou a se frustrar, porque a tristeza dele estava que ele ficava muitas horas no trabalho. Só que o que, que aconteceu? Se lembra lá que o veículo é o menos importante? Por que, que a prioridade, os sonhos como prioridade vêm antes? Os sonhos como prioridade vêm antes porque, na realidade, os sonhos de João estavam em quê? Estavam em outras coisas. Por isso que ele se sentia triste lá. O sentimento da tristeza, esse sentir mal, ele estava ganhando o que ele queria, mas ele ficava muito tempo no plantão. Ele ficava mais tempo lá no hospital como médico do que em casa com a família. Ficava muito mais tempo no hospital do que viajando. Então, os sonhos de João era por que ele queria ganhar bem. Qual o real, qual o motivo, qual a real intenção do coração dele, qual o propósito. Então se lembra lá do RPA que a gente estava falando? O resultado, quero ganhar 15 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Qual o propósito disso? João não fez o propósito, ele fez o que? Ele queria o resultado de 15 mil reais. Mas para quê? Qual o propósito? Ele não fez o propósito. O propósito dele era ficar mais tempo com a família, porque ele tinha um salário bom, viajando com a família, ele queria aproveitar a vida, ele queria aproveitar mais coisas com o salário que ele não podia pagar antes de estudar. Então ele queria ganhar mais, para poder o quê? Ter mais liberdade, porque ele entendia que quanto mais ele ganhava, mais liberdade ele ia ter. E aqui aconteceu ao contrário. Então, esse aqui é um exemplo de casos reais que a gente sabe que acontece aí com muitos médicos que são infelizes no trabalho, né? E automaticamente o resultado deles é infeliz. Então, o resultado, o propósito está sendo muito importante. O resultado, quero ganhar 15 mil reais, 100 mil reais. Mas para quê? Qual o propósito? Ter mais tempo com a família. O que é o projeto do João? O João está triste por dentro. O João deveria ser o quê? O dono da clínica. Então, muitos médicos abrem clínica, colocam outros médicos para trabalhar, para poder ter o quê? Mais liberdade, mais tempo. Então, eles começam a viajar mais, porque tem outros médicos, tem diretores que podem cuidar da clínica. Então, sim, ele vai estar ganhando bem e vai poder estar executando o resultado que ele queria. Então, eu preciso ganhar 15 mil reais. Então, esse era o resultado dele. O propósito, ele queria família, então ele estava desviado do trabalho com o propósito que ele queria. E a ação de ser médico. Então, ele plantando, sendo médico, ele receberia esse salário. Então, esse é um desvio que tem internamente. Então, ele está dividido. Então, o que acontece? Automaticamente, o trabalho dele está funcionando mal. Assim como tem excelentes auxiliares de fábrica que trabalham muito bem, que viram diretores. Então, porque estão felizes naquele ambiente. Agora, quando eu trabalhava como auxiliar de fábrica, eu estava infeliz. Então, eu precisava procurar alguma coisa para dar esse salto na minha vida. Agora, Maria não. Maria começou estudando, fazendo o RPA dela planejado. E o que, que era o RPA dela? Começou a trabalhar com o resultado. O que, que era o resultado dela? Ajudar outras pessoas. Então ela tinha esse sentimento de estar ajudando outras pessoas que ela se sentiria muito bem. E o salário era só uma consequência. Então o resultado dela ajudar ver outras pessoas curadas, bem de vida, com melhor saúde. Esse era o resultado. E qual o propósito disso? Então, ajudar a fazer um mundo melhor. Então, entende? Qual é a ação disso? Ser médica. Então, uma coisa foi levando a outra. Agora, João não. João estava focado em que ter liberdade, ganhar bem para ter liberdade, mas o que ele estava executando estava desviado daquilo que ele queria. Então, o que realmente importa é aquilo que realmente você quer, aquilo que é importante para você. Somente você pode dizer o que é importante para você.
E quando você faz isso funcionar, quando você escolhe algo importante, você faz isso funcionar muito bem, isso é prosperidade. Isso é sucesso, fazer dar certo aquilo que você quer. E o que você quer? Essa é a grande pergunta. Então, o mundo só anda por causa das necessidades. Se ninguém precisa, nada vai acontecer. Então, identifique as maiores necessidades. Nestas estão as maiores oportunidades. Onde existe necessidade, existe oportunidade. Então, aqui é um exemplo que antes de comprar carro, eu não precisava de carro. Tinha ônibus, que eu andava 2 quadras, pegava o ônibus, ia trabalhar, ia para onde eu queria. Né? Quando surgiu a necessidade do carro? Quando eu estava, eu e quem é minha esposa hoje, com uma criança de 3 anos, pegando chuva para sair. Então, ali gerou uma necessidade. Né? Quando gerou uma segunda necessidade de comprar o carro? Quando eu comecei a trabalhar em casa e comecei a visitar clientes. Então, aqui gerou uma outra necessidade para poder me locomover. Então, aqui aconteceu. Então, só aconteceu de eu ter um carro, o primeiro carro, porque eu tive necessidades para isso. Então a necessidade ela gera oportunidades. Então automaticamente eu tive que ver menos TV e por ver menos TV, menos prazer, eu gerei mais trabalho, mais dinheiro e consegui comprar o carro. Então tudo começou assim. Alguns anos atrás eu estava numa loja, uma fila enorme acontecendo lá. E quando chegou minha vez no caixa, a atendente começou a reclamar que o sistema era ruim, era pesado, que o pessoal não dava suporte. Então, foi nesse momento que eu entendi, cara, tá aí. Nessa necessidade gerou uma oportunidade de eu fazer um projeto de algo, isso eu quero que você entenda. Mesmo sendo auxiliar de fábrica, quando você quer uma coisa, as oportunidades começam a aparecer para você. Muitas vezes a oportunidade já está lá, mas você não percebe porque você não está com o radar ligado. Quando você está necessitado de melhorar de vida, quando você coloca isso como uma prioridade, uma necessidade, as oportunidades começam a acontecer. E ali eu vi, cara, tá aí nada mal fazer algo que seja prático, rápido, com bom suporte. Foi aí que eu entrei nesse mercado e desenvolvi um bom projeto de tecnologia e as coisas começaram a acontecer. Então, se não há necessidade, não há interesse forte você levantar da cama e fazer algo. Então, você precisa de uma necessidade muito forte para acordar mais cedo e avançar, solucionar um grande problema. Quanto maior for essa necessidade no mundo, maior será a prosperidade. Né? Quando você ajuda muitas outras pessoas a solucionar os problemas delas, a dar muito mais conforto para elas, mais próspero você fica. Quando você está na energia certa, você define os seus sonhos. Então, você precisa entrar nessa vibe boa para definir os seus sonhos. Que aí o melhor veículo vai aparecer aqui. E aí tudo se encaixa. Então você não é o problema, mas você é a solução dos problemas no mundo. Então nós todos temos uma digital única no mundo, porque você é único, você é uma peça de um quebra-cabeça no mundo, ele é único e vai ajudar muitas outras pessoas porque você tem a resposta que os outros precisam. Você só precisa estar na vibe certa, você precisa despertar essa energia dentro de você. Então, foca é trabalhar no conforto de outras pessoas para você receber mais conforto. Se lembra no início, você precisa dar o bem para receber mais o bem. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui a famosa frase da carruagem, no andar da carruagem, que as abóboras se ajeitam, né? Muitas vezes a gente está com o nosso sonho definido, está numa energia legal com o sonho definido, mas a gente fica apreensivo porque a gente não sabe como vai acontecer, isso nos desanima muito. E é aqui o ponto principal. Quando você entra nessa vibe de se desapegar das coisas, do veículo, você desapega dando mais foco com aquilo que está dando melhor para você, aí você faz. Não é uma decisão você escolher aquilo que você quer, você vai decidir escolher aquilo que mais está dando certo, aquilo que está te pagando mais com menos esforço aplicado. É isso aí. Então essa famosa frase se diz quando se diz que uma pessoa estava dirigindo lá uma carroça e cheia de abóboras. E o que começou a acontecer? As abóboras estavam altas e no movimento da carruagem, da carroça, as abóboras começaram a se assentar na carroça. Então, o volume que era mais alto, ele começou a diminuir. E por quê? No andar da carruagem, da carroça, as abóboras começaram a se ajeitar entre elas. Então, começaram a se cobrir nos espaços e começou a diminuir. Então, por mais que você olhe, tá uma confusão aquelas abóboras ali, o andar dela vai se ajeitando. Então você precisa dar o primeiro passo, porque você precisa ter experiência para saber o que fazer no segundo passo. O que você precisa fazer no terceiro passo? Você não sabe se não deu o primeiro passo. Então
primeiro passo que vai te dizer o que tem que fazer no segundo. Então são essas experiências que vão te deixando melhor. E quando você diz que não dá, você não dá o primeiro, não dá o segundo, não dá o terceiro passo. Então, no melhor trabalho, você não é escravo, não tem opressão, não tem tristeza. Você recebe muito mais em muito menos tempo. Você vai dar muito mais dinheiro na conta, você vai ter muito mais do que você precisa, fazendo aquilo que você gosta. Muitas vezes a gente faz alguns processos no trabalho que não gosta, mas o resultado você gosta. Então, você é reconhecido como uma autoridade. Então, nesse processo, eu quero que você faça, se você não definiu isso ainda, e vai definir depois, se você não está na live, você pausa o vídeo, mas na live vamos seguindo aqui. Você pega e marca aquilo que você mais entende que está dando certo para você, tá? Você não pode marcar ainda porque você não executou eles, porque você está fazendo agora esse processo. Marcou ali os 5 dedos, né? Então, se você só tem um trabalho, uma fonte de renda, você coloque os outros que você acha que você vai trabalhar com prosperidade. Coloque aqueles que você entende que vai te levar, que você acha que vai te levar aos teus sonhos e prioridades. Pô, eu sou auxiliar de fábrica, né? Mas eu quero ter uma casa, uma BMW, uma família próspera. Com o que eu ganhava não tinha como. Então eu sabia que com auxiliar de fábrica eu não ia chegar. Mas o que acontece? Ia colocando, comecei a escrever, trabalhar com tecnologia, fazer isso, fazer aquilo. Então eu fazia muitos processos. Quando eu entrei nesse processo, eu comecei a desenhar muito. Comecei a fazer muitas coisas assim. E comecei a escrever bastante. Então, depois que você tem uma experiência em cada um deles, aí sim você marca aquele que está te dando melhor tempo de trabalho, menos tempo de trabalho e maior rendimento. E você está sendo reconhecido, tá? Possivelmente, provavelmente vai ser esse aí que vai te levar aos teus sonhos. Certo? Então tá, pessoal, nós vamos colocar aqui o foco naquilo que realmente você quer, encontre uma necessidade, identifique o que você faz de melhor. E aí escreva. No Diário da Transformação, desenho da mão com os trabalhos e ideias abaixo, escreva os objetivos que você quer receber. Então, trabalho no piloto automático, queria receber na instalação R$ 1.500, trabalhar em 2 horas, receber R$ 50 mil por aplicativo, receber um mês em um dia, receber mensalidades. Então, isso aqui foi tudo que eu fui colocando nas datas. Tá? R$ 1.500 em 2 horas, em 13 por semana. Então, isso aqui foi tudo que começou a acontecer. Então, agora você criou um modelo que é um diamante. Isso aqui é um diamante na sua mão. Nos próximos dias você vai perceber as ótimas oportunidades aparecendo e vai sentir o quanto você melhorou. O que você criou agora, nesse momento, é um diamante poderoso. Eu quero que você leve isso muito a sério. Esse processo até agora ele transformou já a sua vida e vai transformar muito mais à medida que você trabalhar focado no decorrer dos dias da semana. Então, agora você criou esse diamante poderoso, mas nada adianta ele estar guardado numa gaveta ou no teu bolso. Ele está brilhando, ele é muito lindo, mas ele está guardado. Você precisa colocar ele para fora. Por mais que ele seja maravilhoso, você tem que colocar essa beleza para fora. Então, aqui a gente cria essa atmosfera do bem. Você define onde você quer, o que você quer ter, onde você quer chegar, o trabalho dos teus sonhos. E o veículo vai começar a aparecer, você vai escrever os veículos, tá? Então, isso que a gente está fazendo é um alinhamento dos sonhos, das vontades, da energia com o ambiente. E agora a gente precisa colocar esse diamante que a gente criou, fazer uma sintonia com tudo isso para comunicação, para trazer o sonho à existência. Então é exatamente por isso que muitas coisas não funcionam. Você começa e para porque não trabalha nisso aqui, não tem a estrutura da sintonia entre esses 3 pilares para trazer o sonho à existência. Então, alinhado com tudo isso, você precisa trazer para fora esse diamante. Agora você criou esse diamante poderoso, agora tem que colocar para fora. Então, com o que é? São os relacionamentos certos, né, que eu ensino aqui também, as rotinas diárias para elevar o seu nível de energia, produtividade explosiva, trabalho focado nas 6 áreas. Aí você tem que separar 6 áreas e trabalhar focado em cada uma delas para poder prosperar. Você prepara também a mente para o combate, para poder acelerar esse processo. Então, pessoal, teria muito mais conteúdo para passar hoje aqui, mas nós não temos mais tempo, né? Então, para você acelerar o seu processo de prosperidade e ir muito mais a fundo e dar o depoimento aqui e ser mais um próspero, eu já vou abrir o chat, tá, pessoal? Para falar com vocês. Então, para você ser mais um próspero aqui, assim como o pessoal aqui que dá os depoimentos aqui, que participa, né, dos nossos grupos, das nossas aulas, os alunos. Então, para você ser mais um próspero e acelerar esse processo, você também pode participar aqui conosco
da nossa próxima turma aí que a gente abriu as vagas. Então, essa é uma nossa nova turma. Então, é o suporte diretamente comigo, né? Para você que quer trabalhar isso mais a fundo, para você que quer acelerar esse processo, ter essa prosperidade para mim te ajudar junto com você. Então, eu vou te ajudar com esse processo de mais de 30 aulas para você prosperar em 7 dias nas 6 fundamentais áreas da vida. Aqui você vai contar com 4 super bônus. Um processo com mais de 30 aulas, vídeos de insight de sucesso, outro bônus títulos, livros com insight de sucesso, o e-book 7 dias para prosperar, que vai ser um prêmio depois que você concluir isso, e a mentoria com RPA planejado com acompanhamento, certo? Então, esse aqui é um processo que é uma imersão, são aulas prontas já, que eu vou te ajudar com o suporte, e junto com esse bônus da mentoria com RPA planejado para você atingir os seus objetivos, para você prosperar em 7 dias nas 6 fundamentais áreas da vida. Então, esse aqui é um curso nosso que a gente tem lá os alunos. Você já entra agora na plataforma, já começa a usar ela e já começa a trabalhar na prosperidade. O valor dela é R$ 350, mas quem assistiu esse encontro ao vivo, ele sai em 5 vezes de R$ 38,09 com 0,9 centavos ou R$ 175 à vista. Então ele está com um super desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí lá você vai ver que está R$ 350 o valor do nosso encontro lá, que é a imersão. Mas aí você coloca essa chave aqui, ó, que é um cupom de desconto Prosperar 2023, porque é só para quem assistiu. E aí vai receber 50% de desconto. Então você vai receber isso aqui, mais os bônus, mas se por algum motivo você não gostou, você vai entrar agora, vai começar a acessar, vai começar a ter as aulas, por algum motivo você não gostou, você tem 7 dias de garantia e você recebe todo o teu valor de volta, certo? O importante aqui é você prosperar, certo? Então, se lembra lá do Márcio, era auxiliar de fábrica, eu dei um primeiro passo quando ninguém mais acreditava em mim. Muitas vezes eu mesmo não acreditava em mim. Mas agora chegou a sua vez de dar esse passo e transformar a sua vida. Olha ali o Márcio, como é que era, todo suado, né? E o Márcio foi avançando. Então, assim que eu me sentia, né? Eu sentia arrebentado, triste, e depois eu me senti vitorioso, comecei a avançar, ter as vitórias. Então, agora chegou a história da tua vida. Escrever aquilo que você sempre sonhou de viver e aprender com quem já passou com isso e venceu. Certo, pessoal? Muito bem, então vamos tirar as dúvidas aqui das aulas, o que o pessoal escreveu. Então participa aí dessa nossa nova turma e vamos prosperar juntos e eu vou estar junto com você te ajudando e te mentorando aí nesse processo de prosperidade para você avançar e ultrapassar e sair dessa vibe de tristeza.